Olá, seja bem-vindo ao podcast Saúde Business, diretamente da Hospitalar, a principal feira do setor da saúde da América Latina. Nós somos o canal oficial do evento e a gente vai detalhar melhor aqui os assuntos que estão sendo discutidos aqui no pavilhão do São Paulo Expo. Se você já veio ao Hospitalar, sabe que o setor se encontra aqui. Setor público, privado, entidades setoriais, órgãos reguladores. Estão todos por aqui discutindo para avançar nas questões mais importantes e sensíveis do setor da saúde. Por isso é muito comum aqui no Hospitalar surgirem muitas parcerias, terem muitos lançamentos. E nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente está recebendo aqui hoje o Marcelo Silva, presidente da recém-lançada Abrades, Associação Brasileira das Empresas de Soluções Digitais para a Saúde. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Amanda. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar sobre o lançamento oficial da Abrades, que vai acontecer aqui na Hospitalar, né? O papel estratégico dessa associação na consolidação do ecossistema digital da saúde e os desafios regulatórios, operacionais e a tão famosa interoperabilidade que o setor espera, né? Marcelo, a Abrades ela vai ser oficialmente lançada amanhã aqui no Hospitalar, né? Queria saber qual foi o ponto de partida para a criação da associação e o que motivou esse movimento. A motivação principal foi ao observarmos que a saúde digital e, consequentemente, as soluções que sustentam a saúde digital, que promove a saúde digital, é um setor que totalmente pujante hoje na economia, na sociedade, é um segmento fundamental para a saúde como um todo, e não tínhamos até então no Brasil uma entidade representativa que congregasse as empresas do setor. Temos várias entidades relacionadas à área da saúde, mesmo na área de tecnologia para a saúde, mas nenhuma delas congrega essas empresas. Isso formou ali uma lacuna que dificulta até hoje, né, bastante a união dessas empresas em torno de certos objetivos que nós temos em comum, que o mercado carece, que precisa, e que não conseguimos, às vezes, fazer uma interlocução junto às empresas para a consecução desses objetivos. Então, a Abrades vem nesse sentido, de poder congregar essas empresas para promover ainda mais o desenvolvimento, tanto técnico quanto econômico desse setor, e poder congregar, representar essas empresas junto a todas as entidades e órgãos tanto públicos quanto privados, para a defesa do setor como um todo, dos legítimos interesses que o setor apresenta. Sei que vocês estão começando agora, mas eu queria saber quais os principais objetivos da Abrades no curto, médio e longo prazo e como que vocês planejam impactar o ecossistema da saúde digital. A Abrades ela tem um rol de objetivos que vão tanto no âmbito interno dos associados, de, como eu disse, congregarmos e essas empresas poderem se unir, tanto para discutir questões que hoje estão em pauta e que a gente não consegue fazer uma conversa produtiva para que elas se unam e trabalhem no mesmo sentido. É lógico, cada uma com seus objetivos, com as suas missões, mas que no mesmo objetivo em torno da saúde. Então a ideia é que internamente essas empresas possam conversar, possamos ter fóruns de discussão, grupos, para que elas se unam em torno desses objetivos, e no sentido de representação, para que a gente possa ter o setor mais forte, com um benefício maior para todos os envolvidos na cadeia. Ou seja, nós entendemos que o setor produtivo de soluções para a saúde, quando a gente fala de soluções, eu estou falando fundamentalmente de software, mas também alguns equipamentos e serviços voltados à transformação digital na saúde. Então, esse setor funcionando melhor, estando mais alinhado, ele promove uma melhoria para toda a cadeia. Então, para a cadeia, tanto na cadeia dos conceitos, das definições, onde a gente tem as regulamentações e tudo mais, quanto na prática, para quem utiliza a solução. E principalmente quem está lá na ponta no final, que é o cidadão, né? Que é o usuário do sistema de saúde, que se ele tem
se ele tem acesso a um serviço de saúde que está suportado por soluções melhores, consequentemente ele tem também um atendimento melhor. Tanto se ele ele está acessando um serviço que tem uma gestão melhor porque utiliza ferramentas adequadas, quanto a assistência, que é o ponto final onde a gente quer chegar, ou seja, a gente quer que o cidadão seja o principal beneficiado. E queria que você falasse um pouco melhor das principais dores, né, dos desafios que as empresas de soluções digitais têm hoje aqui no Brasil. Olha, o principal é que existe hoje um certo, que eu chamo de um gap entre o upstream da saúde e o downstream, né? Então, o que eu chamo do upstream? É onde está no mundo dos conceitos, das definições, das regulamentações. Então, hoje, se a gente pegar tanto o governo quanto entidades que tratam de certas regulamentações, elas estão tratando num certo nível que se distancia muito da prática, que é o que eu chamo do downstream, que é onde a coisa realmente acontece, ou seja, onde a solução é desenvolvida, fornecida e utilizada, né? Então, o principal ponto que a gente costuma dizer é que não adianta a gente fazer definições até de excelência lá no alto, vamos chamar assim, se aqui no chão de fábrica a coisa não acontece. Então, o que a gente quer é aproximar esses dois mundos, ou seja, a gente quer que as empresas do setor tenham um pouco mais de voz e participação nesses fóruns de debate em relação aos conceitos, às definições, aos padrões utilizados no setor, para que isso se torne mais viável, mais eficiente, mais eficaz. Então, hoje, acontece muito isso. Quer dizer, o setor de soluções já recebe uma definição pronta que muitas vezes ela é penosa ou inviável, né? Então, o nosso objetivo é esse, é participar desses fóruns, ou seja, ter uma cadeira nesses fóruns, tanto em governo, né, quando a gente fala de DataSUS, Ministério da Saúde, Secretaria de Informação e Saúde Digital, nos fóruns ligados a autarquias que temos, como a ANS, como o COPIS da ANS, para que as empresas tenham uma maior participação nessas discussões, de forma que as definições estejam mais próximas e factíveis ao setor, né? Então, hoje, cada vez que vem uma definição inviável, ela encarece, não estou falando só em valor financeiro, mas em operação, em todo o custo envolvido no processo, diz assim, ela penaliza um pouco as empresas que poderiam estar usando isso para um objetivo maior de ter uma solução de maior qualidade. Esse é o objetivo. A interoperabilidade, né, ela segue sendo um gargalo importante no setor. Qual será o papel da Abrades na construção de padrões e no fomento à integração desses sistemas? Olha, acho que eu diria que o principal papel nesse sentido é fazer a coisa acontecer. Interoperabilidade, a gente fala dela há décadas, né? Muito discurso, muita teoria, né? Isso, e né? pouca prática. E a coisa não acontece, e ninguém, aquela coisa, não acontece e ninguém sabe mesmo por quê. Quer dizer, até sabemos um pouco, mas a gente sabe que não é mais questão técnica, que a questão técnica foi resolvida já. Hoje o setor, o Brasil, principalmente, tem condições técnicas de resolver isso. A gente diria que até que é uma questão política, operacional. A gente precisa destravar essa roda, né? Então, esse é eu diria que é um dos principais grupos de trabalho que nós pretendemos criar internamente dentro da Abrades, é de interoperabilidade, ou seja, vamos reunir as empresas do setor, as empresas que fornecem soluções, conversar, chamar as outras entidades, instituições que também operam na saúde para um diálogo e entendermos melhor o porquê a interoperabilidade não acontece de fato, o que ela precisa para acontecer e certamente a gente vai ter o apoio das empresas, dos associados da Abrades, do setor como um todo, para fazer isso evoluir e, de fato, estarmos aqui nos próximos anos, nos próximos podcasts das próximas hospitalares, falando, poxa, conseguimos evoluir, estamos tendo interoperabilidade, né, de fato no mercado. Deixar de ser uma teoria, uma ideia, para ser uma prática, né? Isso que todo mundo quer isso. É engraçado que é uma coisa que todo mundo quer e até hoje ninguém conseguiu trazer. Acho que falta um pouco de diálogo, acho que o principal é diálogo e entender um pouco mais de forma transparente, clara. A partir do momento que a gente conseguir entender isso, como eu falei, condição técnica que a gente tem, a gente consegue provavelmente desenvolver nesse caminho. Diálogo é o que não falta aqui, né, na hospitalar. É o local certo
todo mundo se encontra para poder discutir Com certeza. e finalmente avançar, né? Que é o que a gente precisa. Agora eu vou te perguntar um pouco sobre as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados. Como a Abrades pretende atuar em relação a isso, né? Porque é uma preocupação constante, né, do setor de saúde, porque lida com dados muito sensíveis, né? E essa questão de segurança e ética no uso de dados na saúde é uma questão bastante delicada, né, para dizer o mínimo. Não, é fundamental. É lógico que um dos princípios que vai guiar a Abrades é o da legalidade, da ética, de fazer a coisa corretamente, né? É isso que nós vamos sempre defender junto tanto aos nossos associados quanto ao segmento como um todo, né? Vai ser uma defesa. Certamente teremos guias dentro da entidade, da associação, para pautar esse tema. E certamente a LGPD é uma das principais preocupações. Nós sabemos que muita coisa evoluiu desde a LGPD, ou seja, hoje nós temos uma conscientização do segmento, da saúde, do mercado como um todo, a respeito da necessidade de seguir os princípios da proteção de dados. Ainda falta bastante coisa, né? Então, eu diria que também o Brasil ainda não tem, né, uma estrutura, a NPD não tem uma estrutura ainda capaz de fiscalizar adequadamente. Acho que isso a gente ainda está engatinhando um pouco, né? O mercado também entendendo como que ele pode se fazer uma vigilância, né? Como que a gente consegue fazer isso, mas ainda falta estrutura. Mas nós não pode depender de fiscalização para fazer a coisa certa, né? Nós temos que promover a coisa certa independentemente de estar sendo fiscalizado ou não, né? Aquela história, a gente não tem que respeitar o limite de velocidade independente de radar na via, né? Na LGPD a gente pensa do mesmo jeito. Então nós vamos trabalhar internamente junto aos associados ao setor para que se estabeleçam os critérios adequados de cumprimento da LGPD, que a gente possa eventualmente criar também, novamente, grupos de trabalho para que a gente possa discutir um pouco mais isso, o que está sendo feito na prática, o que ainda falta, quais são as dificuldades das empresas nesse sentido, e como que nós podemos ajudar, né, ajudar o próprio setor a cumprir com as legislações adequadas, não só de LGPD, mas como todas as outras pertinentes. Mas certamente a LGPD é um ponto crucial. Marcelo, na sua visão, qual é o papel das health techs na transformação dos modelos de cuidado e na sustentabilidade do sistema de saúde brasileiro? Para começar, é um pouco, às vezes, difícil definir o que é uma health tech, né? A princípio, toda empresa que trabalha com tecnologia na saúde é uma health tech, né? Mas a gente adotou um pouco o critério de que a health tech é uma startup, é uma empresa disruptiva, inovadora, que está tratando no âmbito da saúde. Ela, obviamente, faz parte do nosso escopo, ou seja, ela está dentro do nosso hall de empresas que nós pretendemos ter conosco na associação. Há uma preocupação até maior, justamente às vezes com as startups, com as empresas que estão começando, porque elas ainda, às vezes, carecem de um cuidado maior em relação até o que a gente falou agora há pouco, em relação ao LGPD, aos conceitos básicos da saúde, a questão de privacidade, segurança da informação. Então isso preocupa, nós temos que ter um trabalho com elas em relação a isso. Agora, certamente é um segmento, é um pedaço aí de uma fatia do mercado muito importante, porque ela tem cada vez mais volume, né? A cada dia nós vemos novas health techs aparecendo, surgindo. Elas têm uma participação significativa no segmento, não só nos pontos principais, mas principalmente em atividades de apoio, né, a outras, ou seja, elas complementam muitas vezes algumas atividades que outras empresas já cumprem. E certamente nós teremos uma proximidade com elas para que a gente possa também, novamente, dar o apoio, entendermos quais são as demandas dela, quais são as dificuldades e como que a Abrades pode apoiar elas principalmente nesse início de vida, muitas vezes como startup e no seu desenvolvimento, no seu crescimento, fornecendo as condições eventualmente necessárias para que elas possam se desenvolver de forma adequada, né, de forma saudável, adequada, para que elas possam realmente contribuir com o sistema de saúde. Né, esse é o objetivo. Lembrando que nós temos, né, uma entidade que
que certamente faremos parcerias e trabalhar com a ABSS, que é a Associação Brasileira das Startups da Saúde, hoje presidida pelo Bruno Borg, né, que faz um trabalho excelente, e eles cumprem um papel muito importante junto às health techs, junto às startups, já nesse sentido, né, eles já fazem um papel de conscientização e de valorização das health techs, de apoio para o crescimento delas. Nós pretendemos conversar com eles para que a gente possa complementar essa atividade, ou seja, como que nós podemos apoiá-los nesse papel. O lançamento, então, oficial vai ser amanhã, dia 21 de maio. E uma curiosidade, por que você escolheu lançar a associação aqui na Hospitalar? Essa resposta é fácil, né? Porque o Hospitalar é o principal evento da saúde brasileira. E aí sim, aí vem uma coincidência que o processo de criação começou, eu comecei a conversar, eu conduzi esse processo de criação junto a um grupo de empresas, nós começamos a conversar no final do ano passado, e aí tem um tempo de maturação, início do ano é sempre mais difícil, veio o RIMS, vieram outras coisas, e chegamos no momento agora de criação que estava próximo justamente ao Hospitalar. Eu confesso que aceleramos até um pouco esse processo para termos a oportunidade de lançar aqui. É um fórum mega importante, então estarmos lançando na Hospitalar tem, tanto no aspecto prático, uma finalidade que aqui nós temos já, os nossos associados estão aqui, os fundadores estão aqui, o mundo da saúde circula aqui, mas o aspecto simbólico também de estarmos iniciando, diria, com o pé direito, junto a um evento, junto à Informa Markets, que também é uma entidade, é uma empresa que certamente queremos manter proximidade, que desempenha um papel muito importante também na saúde, e então para nós foi perfeito ter essa oportunidade de estar lançando aqui. Tá? E, lógico, agradecemos essa possibilidade. Será uma honra para nós podermos lançar oficialmente a entidade amanhã aqui na Hospitalar. Que ótimo, Marcelo. Muito obrigada. Sucesso para vocês na Abrades. A gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está acompanhando a gente. Se quiser saber mais, conhecer sobre a Abrades, como é que faz, onde que é, deixa o seu recadinho final aí para o pessoal. Não, com certeza, quem quiser conhecer um pouco mais, nós ainda estamos publicando, né, os materiais, ainda estamos bem no início, mas já tem o site, já tem o endereço, já temos o abrades.com.br, nas redes sociais também, Abrades Oficial, em todas as redes, LinkedIn, Face, Insta e tudo mais, Abrades Oficial. Então lá teremos as formas de contato, podem me procurar, eu vou estar aqui no Hospitalar os 4 dias, quem quiser me procurar por aqui, será um prazer conversar. Depois disso, podem me acionar, podem conversar com os nossos associados, né? Nós estamos iniciando com um grupo de 11 empresas associadas. É importante citar, que eu também não falei, que estamos conseguindo um dos objetivos, que é ter uma representatividade realmente do setor. Então, nessas 11 associadas fundadoras, nós temos grandes empresas, as principais empresas do setor, temos empresas de médio porte, temos empresas pequenas, temos health techs, temos startups. Então, a ideia é justamente de ter uma representatividade ampla do setor, não ser apenas um nicho. Assim como nos nichos de atuação. Então, temos vários segmentos dentro da saúde digital que estão sendo representados também entre os associados. Então, quem tiver interesse pode procurar uma dessas empresas e pode me procurar. O contato vai estar no site, vai estar nesses canais. Será um prazer conversar, explicar um pouco melhor, né? Lógico que aqui tivemos um tempo curto, mas para quem tiver interesse, será um prazer falar um pouco melhor de todo o objetivo, dos projetos que a Abrades vai ter, tanto no curto prazo como no longo prazo, quais são as nossas pautas. E certamente será uma associação que trará benefícios para a saúde. Como eu comentei no início, nós pretendemos realmente nos unirmos ao ecossistema já existente, às outras associações, ao terceiro setor, ao governo, ao mercado, para que a gente tenha um segmento cada vez mais forte e com isso a gente possa apoiar cada vez mais a gestão, a formação de políticas, a gestão e a assistência da saúde. Muito bem, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, foi um prazer e estaremos aqui prestigiando e usufruindo desse momento muito importante que é o Hospitalar. É isso aí, gente. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Vocês podem acessar o saudebusiness.com e ficar por dentro da cobertura completa da Hospitalar. Até o próximo episódio.